Olá, tudo bem com você? Eu sou o Rogério Macedo e está começando mais um episódio aqui do Como Passei, o podcast dos aprovados. Aqui, como vocês já estão acostumados, né, a gente bate um papo com os concurseiros e concursados aprovados em concursos por todo o país, para você conhecer um pouquinho da história, a trajetória, também os desafios e os perrengues que esse pessoal enfrentou nessa jornada aí, né? E se você chegou agora aqui no canal, tá caçando, tá procurando aí na internet conteúdo sobre concurso público e chegou aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e aí também você aproveita para maratonar porque tem muito conteúdo legal, tem muito vídeo bom aqui que vai te ajudar muito nessa jornada, tá? E outra dica que eu dou é para quem gosta de áudio, se você tem essa pegada minha aí de gostar de ouvir podcast em áudio no fone de ouvido sem ninguém para encher o saco, a gente está no Spotify e também nos principais agregadores de podcast. Aí você pode ir lá, você também segue a gente por lá e você pode baixar e ouvir no metrô, no trem, no ônibus, onde você quiser, sem ninguém para te encher o saco, beleza? Vai ficar o nosso link aqui também, comopassei.com.br, lá tem link para todos os nossos canais, viu? Instagram, Telegram, WhatsApp, YouTube, Spotify, tá tudo lá, beleza? Falei pra caramba, o Anderson vai apresentar o nosso convidado de hoje aqui e dar mais alguns recados, né, Anderson? Valeu, Rogério. Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Como Passei, podcast dos aprovados. Para você que ainda não me conhece, Anderson, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ó, galera, se vocês querem fazer contato com a gente via e-mail, manda lá um e-mail para nós no canal comopassei@gmail.com. Lá a gente conversa com você, nós mesmos conversamos com vocês. E aí vocês tiverem dúvidas ou quiserem indicar algum servidor, se você for servidor, manda lá com a gente e a gente troca uma ideia. Pode ser também lá no Instagram, lá. Manda o direct lá, né? Manda lá que a gente... Só que a gente não vai perder tempo não, galera. É o seguinte, hoje a gente vai entrevistar um cara, o cara é polícia, mano. O cara é polícia. Você que fica pedindo polícia aqui no podcast, ó, tem polícia hoje aqui pra você. Polícia. Seguinte, a gente vai entrevistar o Vitor. Vitor, ele é delegado de polícia, ele acabou de passar pro último concurso para delegado de polícia aqui no estado de São Paulo. Inclusive, ele estava agora lá na Cadepol, chegou aqui esbaforido, então você vê, o negócio tá fresquinho. Então, Vitor, vou deixar você à vontade, por favor. Se apresente, fique à vontade. Seja bem-vindo, hein, Vitor? Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Anderson e ao Rogério pela oportunidade. É muito legal estar aqui com vocês. Peço até desculpa pelo atraso, justamente saí agora de aula da Cadepol, tive 10 horas de aula hoje, então realmente foi bem complicado, a Cadepol está bem puxada, mas é uma sensação maravilhosa que eu estou vivendo na Cadepol e aqui em São Paulo como delegado de polícia, e agradeço a oportunidade de estar aqui. O meu nome é Vitor, eu sou delegado de polícia, eu também sou aprovado no concurso do delegado de polícia do Espírito Santo, e esses foram os 2 concursos que eu fui aprovado. E foram os meus primeiros concursos, né? Eu acredito que eu tenha passado, eu fiz Paraíba, fiz logo em seguida Espírito Santo e São Paulo e consegui, graças a Deus, aprovações rápidas nesses concursos, sendo nomeado em maio para o cargo de delegado de polícia do Estado de São Paulo. E a minha história é um pouco diferente da grande maioria dos concurseiros. Tá. Ô, Vitor, deixa eu só te interromper um pouquinho. Você vem mais pra frente, claro. Tá? Isso, seu microfone tá bem longe. Melhor. Aí você puxa mais o microfone pra você. Isso, agora sim. E até já pra você emendar nessa história, a primeira pergunta que a gente costuma fazer pra engatar nesse assunto que você já ia falar é justamente onde é que apareceu o concurso público na sua vida. Qual foi o seu primeiro contato com o concurso público? E de onde você é? Sim, claro. Eu sou de Recife, né? Recife, Pernambuco, sou nascido na capital, morei lá a vida toda. E eu me formei no ano de 2016, pela Universidade Salgado de Oliveira, a Universo, em Recife, né, no campus Recife. E dentro desse contexto, inicialmente eu não tinha o desejo de prestar concursos públicos. A minha trajetória foi diferente da maioria das pessoas que estudam, ainda na faculdade fazem concursos e logo em seguida elas vão para prestando concursos ali, às vezes concursos fora da carreira, né, concursos assim de técnico, de analista, justamente porque não obtém a prática, ainda não tem a prática. O meu maior objetivo era advogar. Então, ao contrário da grande maioria das pessoas, eu advoguei durante 6 anos. Era um desejo meu, eu tinha um sonho de ser um advogado na área criminal e eu investi tempo e muito esforço nisso. Entretanto, as coisas não saíram muito bem como eu imaginava. Então, no 5º ano da advocacia, eu vi que eu deveria mudar de trajetória. E aqui eu já deixo aberto uma situação que é muito difícil você recalcular a rota da sua vida.
Muitas vezes você está numa profissão há anos e você não está feliz, você não tem perspectiva e você entende que deve continuar porque já gastou muito tempo naquilo. E eu digo para todo mundo, não faça isso, entendeu? Se você tem condições, a mínima condição de poder lutar por algo melhor para a sua vida, faça. Não se apegue, eu conheço pessoas, eu hoje também estudo com pessoas que muito mais do que 5 anos estavam 10, 15, 20 anos em outras profissões e tomaram a decisão de mudar e conseguiram. E hoje fazem a Cadepol comigo ou até mesmo já exercem outros cargos. E o concurso público na minha vida veio por isso, porque eu estava frustrado com a advocacia, queria ter uma estabilidade financeira e queria ter um cargo que me desse um pouco de prestígio, né? E que eu pudesse contribuir para a sociedade. Foi então que eu vi no cargo de delegado de polícia a oportunidade de fazer isso. Iniciei os estudos, ainda na pandemia, comecei a estudar no ano de 2020. Foi quando eu fiz os concursos de delegado já em 2022, né, porque ficou aquele tempo parado e tudo mais. Eu não fiz alguns outros que eu não me sentia preparado e hoje eu estou aqui. E o pessoal não... Você deu essa dica aí para o pessoal e eu acho interessante a gente falar disso porque as pessoas elas são muito resistentes a mudanças, né? E o que fez você perder essa resistência à mudança? Porque a gente fica numa zona de conforto. Não estou dizendo que você estava na zona de conforto, né? Você estava onde você conhecia. E a gente depois vai entrar num local que a gente não conhece. O que te fez, de fato, você sair da zona de conforto, entre aspas, para você migrar? Exato. Esse termo zona de conforto, ele é um termo interessante. Porque muitas vezes a gente fala, como é que eu estou na zona de conforto se eu pego um ônibus 5 horas da manhã todo dia? Exatamente. Por isso que eu falei. Exato. É um termo interessante porque quando a gente fala em conforto, a gente não só está falando do conforto físico e do conforto longe de adversidade. A gente fala que o ser humano, eu costumo dizer que o ser humano ele se acostuma até com a dor. Então, quando ele se acostuma com a dor, ele passa a senti-la de uma forma menos intensa. Entendeu? É como assim, obviamente todo mundo aqui já teve um problema na vida e na família, e quando esse problema chega, parece devastador, né? Mas às vezes quando você não consegue resolver aquele problema tá ali, você termina se acostumando com aquilo. Quando vem alguém de fora diz assim, peraí, por que você aceita isso? Por que você gosta disso? Mas você já está tão acostumado que dói menos. Então a zona de conforto é justamente isso, é quando você se adapta mentalmente a um estado que não deveria ser adaptável. E isso acontecia comigo, porque apesar de admirar muito a advocacia e respeitá-la, eu acho que hoje a advocacia é muito difícil para os jovens advogados. Nós temos uma ausência de perspectiva muito grande, principalmente se você não tem um familiar na vida, na carreira, se você não tem indicações. Então, tudo hoje é mais complicado. Então, confesso que demorei de sair da minha zona de conforto. Mas a necessidade maior era dar uma vida melhor para minha família. E também ter um pouco mais... Eu sentia a necessidade de fazer uma atividade que me desse um determinado prestígio e que pudesse contribuir mais para a sociedade. E foi quando eu desempenhava as atividades de advogado criminal, já não estava muito feliz também tecnicamente com muita coisa, e foi quando eu decidi migrar. Não, através do cargo de delegado de polícia, eu posso fazer uma diferença a mais para a sociedade. Então eu rompi essa barreira da zona de conforto através da dor mesmo, de querer uma carreira melhor, querer uma perspectiva de vida melhor, e foi isso que me fez mudar. E essa transição foi difícil? Veja, é difícil porque o concurso é muito desconhecido no início, né? Você não sabe o que vai enfrentar. E quando você está na faculdade e ainda está ali naquele... Eu nunca deixei de estudar, mas a gente sabe que o estudo da faculdade é um pouco mais intenso. Eu estudava para advocacia. E quando você está nessa de mudar... Peraí, será que eu vou passar? Tem muita gente que está estudando há muito mais tempo do que eu. Aí você começa a ver amigos que passaram, sei lá, me formaram comigo, ainda estavam passando para cargos de menor complexidade e meio que ainda não estavam, ou não passaram. Aí você fica, será que vai acontecer isso comigo e tudo mais? Mas assim, até fé, eu tive essa fé, essa confiança, essa autoconfiança de acreditar que com uma boa estratégia eu poderia lograr êxito nos concursos de uma forma mais rápida. E foi isso que aconteceu. Que legal, porque muitas pessoas elas desistem no meio do caminho, né? Você fala assim, eu estou infeliz onde eu estou, vou tentar concurso público. Ele vê que o negócio é mais difícil do que ele já fazia, né? Aí como que você vai falar assim, bom, acho que é melhor eu voltar ao que eu estava fazendo, porque eu percebi que aqui é mais difícil. Exato. Porque isso acontece muito com os concurseiros iniciantes. Eles
Bom, eu tô na área privada, hoje eu sou empreendedor, eu sou isso, mas eu acho que eu vou tentar concurso. O cara tenta, ele vê que o negócio é... E ele falou uma coisa que é legal, porque realmente a gente tende a se acostumar, às vezes, com o desconforto e tudo, a ponto do desconforto não ser um desconforto mais, né? Que se adapta. Às vezes, você sabe que a possibilidade desse desconforto acabar e ser melhor é muito grande, mas você está tão acostumado com o desconforto que você não quer nem arriscar algo melhor, porque o desconforto já virou habitual, né? Exatamente. Tem um autor que ele não vai cair na sua prova, tá? Ele é da área de economia comportamental. Eu acho bem interessante ele, assim, se eu estiver cometendo algum erro, alguém me corrija depois, mas ele tem uma teoria chamada Teoria da Perspectiva. O nome dele é Daniel Kahneman. Ele tem um livro é aquele que escreveu Rápido, Devagar, e tem um livro dele também chamado Ruído. É muito interessante a obra dele. Ele tem uma teoria que ele fala que o descontentamento, a emoção negativa, ela possui uma maior intensidade do que a emoção positiva. O que ele quer dizer com isso? Se você pega duas pessoas, vamos supor, aqui, eu acho que todo mundo já passou por isso, você recebe R$500 em alguma coisa, R$100, vamos dizer assim. Mas se você no caminho, vamos botar R$200, se você no caminho para casa você perde R$100, aquela dor daquela perda vai ser maior do que a felicidade que você tinha tido por ganhar R$200. Entendeu? É como se o ser humano ele sente a dor muito de forma mais intensa do que a alegria. Então, é muito mais fácil para você estar num casamento ruim há 10 anos do que sair dele, sofrer essa dor e ir atrás da felicidade e encontrar outra pessoa. Entendeu? É muito maior. Então, por isso que a gente vê muitas vezes a pessoa 20 anos num emprego ruim, num trabalho ruim, num casamento ruim. Por quê? Porque aquela dor que ela vai sentir, admitir aquela dor de aquilo não dar certo ou aquilo não ser bom para ela, é mais fácil do que você ir atrás de algo melhor, da incerteza de algo melhor. Entendeu? Isso faz muito sentido, que a vida do concurseiro é assim. Quando você faz uma prova ali, que você erra uma questão idiota, besta, exatamente. Você fala, não acredito. Mas às vezes você acertou 3, 4 questões que você não tinha a mínima condição de você acertar. Exatamente. Você leva em consideração a questão fácil que você errou, que você perdeu. Exatamente. Eu já passei por isso muitas vezes. Por exemplo, quando você vai analisar o corte, aí você aí você livrou o corte. Mas eu perdi uma questão boba ali, que poderia ter me avançado algumas posições, mas você está dentro do corte. Isso aconteceu comigo em São Paulo. Eu perdi uma questão boba e eu pensei assim, caramba, eu fiz tanto na segunda fase, na primeira fase, mas eu poderia ter feito um pouco mais, sabe? Eu sempre olho assim, podia ter feito mais 2, ia crescer um pouquinho mais e tudo mais. Mas é como se isso superasse a alegria de estar no corte, de estar dentro, de estar numa segunda fase. E não pode ser assim, entendeu? Então, eu acho muito interessante essa questão de você olhar para si e enfrentar essa dor de fazer essa transição de carreira ou de pensamento, mesmo que haja essa incerteza da alegria, entendeu? A incerteza de que aquilo pode dar certo. Porque conviver apenas com aquilo que já, não, tudo bem, estou nesse emprego, está difícil, concurso é muito difícil, não vai dar certo e tal. Isso é muito reconfortante. Por quê? Porque você não vai enfrentar a possibilidade de se frustrar. Então você meio que se defende, seu cérebro se defende. Entendeu? Pegando esse gancho assim, você vê, eu vou me inscrever no concurso, estou aqui na iniciativa privada, tá difícil, mas eu estou vivendo. Mas eu estou garantido. Mas eu estou garantido. Aí eu vou me inscrever num concurso e, na realidade, há a possibilidade de eu não passar. E se eu não passar? A dor que você vai sentir. Aí você prefere ficar naquele conforto ilusório do que enfrentar uma possibilidade de ter uma dor maior do que aquilo. Mas você só vai alcançar algo maior se você enfrentar isso. Entendeu? É justamente isso. Quantos anos você tem, Vitor? Eu tenho 31 anos. Tem 31 anos. Tá, eu queria te perguntar, quando você resolveu fazer concurso público, você falou que você estava frustrado e tudo mais, mas você fez um pé de meia. Na realidade, eu continuei trabalhando. Você continuou trabalhando? Continuei trabalhando, não mudou nada. Assim, eu era autônomo, eu era advogado autônomo, e eu sempre tive muitas responsabilidades. Assim, minha casa eu sempre sustentei, minha mãe não trabalha e tudo mais. Então, eu e meu irmão sustentavam a casa. Então, desde cedo, assim, desde a época do estágio e tudo mais, eu já era acostumado a bancar a casa e sempre foi difícil. Eu acho que sempre foi difícil porque você... E é aquilo que eu digo, pegando gancho em outro assunto, que muita gente não fala sobre isso, mas a instabilidade financeira é um problema de saúde mental. Entendeu? E eu digo isso. Por quê? Porque uma pessoa instável financeiramente, ela tende a ter muito mais emoções negativas do que uma pessoa estável financeiramente. Porque ela vai viver com a dúvida se vai conseguir pagar
o aluguel, se vai ser demitida. E se ela for autônoma, como um advogado autônomo eu era, e muitas pessoas são também autônomas ou têm empregos muito incertos, elas vivem de uma forma onde elas vão... elas não sabem como será o mês seguinte. Então, como é que você se estuda sem ter uma saúde financeira? Como é que você se estuda? Porque você vai precisar desempenhar valores para viajar, para material, para tudo isso. Fora que sua vida não para. Você às vezes tem que pagar a conta de casa e tudo mais. Então, é muito difícil. Então, se eu pudesse dizer, a minha maior dificuldade durante a minha preparação era isso. Eu não fiz pé de meia porque não tinha como fazer pé de meia, reduzir os custos. Mas, ainda assim, eu tinha que trabalhar para continuar bancando os estudos e bancando a casa também. Sim. Caramba, é uma situação que eu vejo que muitas pessoas que... Porque assim, o Rogério e eu, a gente também não teve uma vida fácil. A gente era pobre, Vem né? de escola pública, Vai, tudo coisa básica aí que... E eu vejo como era difícil a gente estudar e pensar, será que eu vou ter dinheiro amanhã? Será que eu vou conseguir? Você não consegue concentrar 100% nos estudos. Você não concentra. E é um fator que muita gente ignora. Mas você não concentra 100% se você não tem se você é instável financeiramente e sua família depende de você ou você depende de você. Porque o estudo, ele precisa ter você precisa ter saúde mental para estudar. Então, se você está constantemente aperreado ou nervoso ou na dúvida, você não vai ter aquela estabilidade mental para poder produzir. E há pesquisas que indicam que o estresse ele tem fatores prejudiciais à cognição, ao aprendizado. Então, se você tem, obviamente, isso não só se resume à instabilidade financeira, problemas familiares, problemas pessoais, tudo isso envolve também, aqui eu não estou falando disso, mas tudo isso também é envolvido, você não vai conseguir desempenhar você não vai conseguir ter um bom desempenho nos seus estudos. Então, é preciso ter formas de driblar isso. Eu consegui através de muita força de vontade, que era imaginar que eu poderia ter uma estabilidade financeira e que isso me daria mais liberdade, isso me daria mais paz e que eu poderia ter uma vida melhor. Mas eu reconheço que isso atrapalha muita gente, porque nem todo mundo consegue ficar somente em casa estudando. Mas aí eu sou a prova viva que eu pude trabalhar e conseguir passar no concurso de alto nível. Então, é isso que eu quero mostrar para as pessoas, que é possível fazer isso mesmo trabalhando. E no começo, quando você começou a prestar as provas, já foram decepções ou você já conseguiu boas aprovações? Como é que foi o começo? Então, pronto. Eu tive recalculando, eu comecei a estudar na pandemia. E eu fiz estudei na pandemia durante um ano e cancelaram os concursos. Eu estava até naquele concurso do APCPR de 2021, que foi cancelado no dia. Eu estava lá. Ah, você também estava lá? Estava Alguém lá vem e aqui tudo mais. também foi cancelado no dia. Eu estava lá, foi cancelado no dia. E quando cancelou naquele dia, minha advocacia estava mal, era a pandemia, eu disse, não, vou arrumar algum emprego. Algum carro comissionado, alguma coisa eu tinha que arrumar. Então, eu falei com um monte de gente. Eu disse, não dá para passar mais um ano de pandemia. Não sei como vai ficar o mundo. E minha advocacia está em frangalhos. Então, aí consegui um cargo de comissionado na Secretaria de Saúde do Estado. Um cargo pequeno, pagava pouco, mas pagava em dia e tudo mais. Mas perdi o ano de estudos. Então, meio que eram 8 horas e era uma rotina muito estressante. Pandemia e Secretaria de Saúde. Então, é uma combinação bem pesada. Então, não deu certo. Aí, praticamente, perdi o ano de estudos. Aí, eu fiz a primeira prova, foi a PCRN. Eu até tinha errado isso no início. Foi a PCRN, mas eu não estava estudando. Então, fiquei 10 pontos abaixo do corte. Então, mas eu não me cobrei muito, não estava estudando. Então, tudo ok. Aí, quando foi no final do ano, em mais ou menos em outubro, novembro, aí eu decidi, não, vou sair desse emprego, não fiz pronto, vamos dizer que eu tinha um pé de meia de, sei lá, eu ganhei uma indenização era comissionado, mas era terceirizado, né? Eu tinha mesmo os direitos de comissionado, mas era contratado como assistente administrativo desse lugar. E aí eu ganhei uma pequena indenização que me deram. Pequena, assim, acho que nem 10 mil reais dava. E aí eu disse, não, vou voltar a estudar, se Deus quiser minha advocacia vai retomar, porque a pandemia está retomando e tudo mais. E foi o que aconteceu, de fato. A pandemia foi afrouxando e aí a advocacia começou, os fóruns abrirem e tudo mais. E aí eu fiz a PCPB, que foi no início do ano de 2022, se eu não me... Isso, início do ano. E eu fiquei por um ponto, mas aí que está a decepção, uma grande decepção. Eu fiquei por um ponto ao errar, ao passar para o gabarito uma questão. Que foi uma questão que eu tinha acertado direito civil. E naquele momento eu me distraí, alguém falou, alguém foi pedir a atenção do
E aí eu falo, tem pessoas sem noção na sala de prova. Ah, sempre tem. Que na hora faz um barulho, pega aí Sempre fala tem. com alguém, tá, fala alto e tal. Aí isso foi o que me atrapalhou, deveria ter tido mais atenção, não tive. Aí uma questão de civil, que era de conhecimentos gerais, a prova era dividida em conhecimentos gerais específicos. Questão de civil, eu errei passar pro gabarito. Quando eu cheguei em casa e conferi pelo olho na vaga, eu tava passando, tava entrando. Mas aí quando saiu o resultado preliminar, né, que saiu, lá estava faltando uma questão. Eu disse, opa, tem algo errado. Tem algo errado e tal. Aí foi quando eu peguei o espelho do gabarito e vi que ela estava trocada. Entendeu? Que foi o que me deixou muito mal, fiquei muito para baixo. Era a terra da minha avó, a Paraíba é a terra da minha avó, eu sou de Recife, Pernambuco, mas a Paraíba é a terra da minha avó, eu adoro. E não deu certo, assim, não conseguia, o corte ficou um acima, que era justamente a que eu precisava entrar. Então, tenho amigos que tiraram mais ou menos a mesma nota, conseguiram uma boa nota na subjetiva. Tudo bem que a subjetiva de lá foi bem complicada, a peça prática de lá foi muito a técnica. Mas como a CESP vem fazendo, então, mas esse é um assunto para outro dia. Foi CESP? Foi. Ah, tá. E aí fiquei muito mal. Foi uma grande decepção aí. E aí foi quando eu fiz, logo em seguida, São Paulo e Espírito Santo, que aí tive 2 aprovações e consegui ter 2 aprovações antes de tantas decepções, entendeu? Ah, então nesse tempo aí, putz, fica por uma questão. Então, mas foi certo ou errado esse daí? Não, foi uma alternativa? Foi alternativa. Mesmo sendo Sebrasp, certo? Mesmo sendo Sebrasp. É porque a prova Sebrasp, quando ela faz alternativa, ela é estilo FGV. Ah, tá ligado. Ela pega meio pesado nas provas, né? Eu já vi algumas provas deles de múltipla escolha. Múltipla puxadinho, escolha do né? Sebrasp pega pesado. As bancas examinadoras que você tem mais, assim, intimidade é o quê? É Sebrasp, VUNESP? Eu acredito que é Sebrasp e VUNESP mesmo. Foram as que eu mais fiz. E FGV eu não tenho tanta intimidade com ela, entendeu? Mas Sebrasp eu acho que tem feito a grande maioria dos concursos de delegado. Então. A FGV tem pegando boas bancas também. E a VUNESP, né, que aqui em São Paulo, ela já tem uma grande... quase todo o concurso. Eu não me recordo de um concurso, pelo menos de delegado de polícia do Estado de São Paulo, que não tenha sido feito pela VUNESP. Os concursos do Estado, Estado. acaba A VUNESP bastante, pega né? quase tudo. Quase No tudo. passado, a própria Cadepol fazia a prova, né? Até exatamente. 2009, 2008, eles faziam a prova. Exatamente. Então, você pegava aquela prova desse tamanho assim, ela vinha dobrada, ela ficava desse tamanho. Um papelzinho aí, ficava desse tamanho. Caramba. Porque assim, eu fiz para investigador, fiz para que delegado. legal. Eu sou formado em Direito. Ah, que legal. Então, eu passei para investigador lá aqui em São Paulo, agente de polícia, delegado, fiz tudo isso daí. Eu que adorava bacana. fazer prova. E quando eu ia fazer a prova, era aquela desse tamanho a prova, ela vinha dobrada desse tamanho. Você começava a ver. Caramba, devia dar um trabalho. Aí era né? aquele de colocar o braço ainda, né? Terminava a prova, tava aquele mapa lá, né? E aí você tinha que Impressionante. dobrar a prova assim, você começava a fazer. E aquela letrinha tamanho 6, que é horrível, né? Era desse jeito. É impressionante, Até né? 2008, 2009. Não, fica à vontade. E desde que você começou, você já mirou na carreira de delegado de polícia? Os concursos, você falou assim, vou entrar, quero ser delegado de polícia, ou você chegou a prestar pra gente? Nem pensou Não, escada, não. concurso escada? Assim, esse tema concurso escada é um pouco complicado, assim, porque ele traz algumas nuances, porque o que é uma escada? A escada depende de onde você quer chegar. E muita gente às vezes se frustra quando, por exemplo, a pessoa faz um concurso que não é de carreira jurídica, e aí a pessoa fala, e aí, vai continuar estudando? E aí? É só uma escada e tudo mais. E eu acho assim, cada um tem o seu objetivo, né? De se você quer ser analista, se você quer ser técnico, se você quer procurador e tal. Eu acho que tudo ok. No meu caso, o que eu entendia? Como eu já tinha passado muito tempo sem estudar para concurso, eu dizia, eu não vou estudar agora para analista técnico, e vai demorar alguns anos para ser chamado. Eu prefiro focar na carreira fim. Porque, querendo ou não, o cargo de delegado de polícia, o Brasil passava por um momento onde havia uma tendência a se valorizar a segurança pública. Sim. Então, como se tem essa tendência a se valorizar a segurança pública, eu tomei a decisão de estudar, porque haveria mais vagas e haveria uma necessidade maior de chamamento de pessoas. Então, para mim, o estudo foi... Eu já queria o cargo de delegado, aproveitei também o ensejo do momento, e você também tem que ter esse time. É muito importante o concurseiro ter esse time. Se você não tem uma carreira específica, você tem que ter o time de qual... eu quero... Vamos supor, recentemente teve um boom de procuradorias.
Sim. Teve um boom de procuradorias. Nós tivemos a AGU, acredito, Procurador Federal, tivemos PFN, né? Bacen também, PFN. Nós tivemos vários estados que fizeram procuradoria, inclusive aqui no estado de São Paulo, no município. Então foi o boom, foi o momento das procuradorias. Então quem queria ingressar no serviço público e não tinha assim, não sei, quero uma carreira jurídica, mas não sei, procuradoria foi o momento. Entendeu? Assim como teve muitos concursos de delegado em algum momento. Tem um boom dos tribunais. Então, você tem que ter esse feeling de saber qual é o momento certo de atacar. Como eu disse, no meu caso, foi isso. Eu quis ir direto para a carreira fim, porque eu já tinha passado 6 anos ali advogando. Então, para mim, eu vou entrar na carreira meio, né, que eu queria uma carreira jurídica, uma carreira meio e meio que ainda passar em 1, 2 anos estudando para aquilo e depois para ser chamado e tudo mais. Eu acho que não valeria a pena para mim. E sem modéstia, você sabia que você tinha chance? Sem modéstia. Porque tem gente que fala, pô, eu tinha muita dificuldade de estudar, eu tinha muito... Tem gente que não tem, assim, uma base educacional estruturada, né? Não foi o seu caso, então? Você sempre foi um bom estudante, sempre tirou notas boas, então você sentia a confiança de chegar, não, posso fazer delegado já de cara. Durante a escola, eu não era... Durante a escola, né? Ensino médio, ensino fundamental, eu era um péssimo aluno. Assim, eu tinha dificuldade de aprendizagem, eu não prestava atenção. Você era da zoeira? Não tanto da zoeira, assim, mas eu era meio descompromissado. Sim. Então, tipo, eu não estudei em colégios muito bons, eu estudava em colégios de bairro mesmo. Então, era o que minha mãe podia pagar, meu pai podia pagar, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Sim. Mas eu fui querido, tive bons professores, pessoas que me inspiraram. E até retrato aqui, não é colégio bom, né? Colégio menos estruturados, eu acho melhor falar assim, porque eram bons. Mas, assim, e na faculdade eu mudei um pouco, aprendi mais a estudar, me dediquei e tudo mais. Então, realmente, eu fiz uma boa faculdade. Então, estudei bem, peguei uma boa base na faculdade, passei na OAB, ainda era 9º período. Então, tipo, eu tinha uma facilidade com as matérias na faculdade. Sempre gostei muito de ler e tudo mais. E o que mudou, e o que eu posso dizer, que eu olhei para mim e disse, eu tenho condições de passar, porque foi que eu sempre fiquei muito mais atento a estratégias de estudo do que horas de estudo, entendeu? Eu sabia que, em relação à maioria das pessoas, eu não teria 10 horas de estudo por dia. Não teria nem capacidade disso. Mas eu sabia que se eu pudesse ter uma estratégia eficiente, aprender um pouco mais sobre técnicas de estudo, que dessem certo para mim, eu teria uma vantagem sobre os demais. Então, sim, eu acreditava que eu iria passar. E como que você conseguiu aprender essas técnicas e estratégias de estudos? Porque às vezes você não tem ninguém para te orientar. Você comprou algum cursinho, você comprou alguma mentoria? O que você fez para você dar essa alavancada aí? Eu não comprei nenhuma mentoria, assim, durante a época. Não por falta de vontade, eu não tinha grana, então não comprei curso, estudei só. E, para mim, o diferencial... Eu pesquisava muito na internet sobre técnicas de estudo. Eu acho que tem muito material gratuito na internet de pessoas que passam, aprovados e tudo mais. Eu acho importante você pegar um pouco, saber de vários. Então, quando eu comecei a estudar, ali no final de 2019, no início de 2020, eu passei um mês praticamente vendo técnicas de estudo na internet. Eu ia no YouTube, fulano primeiro colocado, como foi que ele estudou? Fulano a 5ª colocada, fulano passou, não importa a colocação, mas como é que ele estudava? Eu fui pegando técnicas muito interessantes. Tinha um amigo meu também que passou na procuradoria, muito rápido. Eu perguntei qual foi a diferença e tudo mais. E foi através disso que eu fui identificando algumas técnicas que davam certo para mim. Dentro desse contexto, você precisa ter muita assertividade de saber que não há técnica perfeita. Vão ter técnicas que você não vai dar certo para você. Não adianta. Aquele fulano estudou daquela forma e passou em primeiro lugar. Não adianta. Você não vai dar certo para você, aquilo ali. Mas talvez outra que ele rechaçasse, que ele achasse ruim, fosse dar certo para você. Então, eu tive esse feeling de saber o que dava certo para mim. Passei um bom tempo vendo técnicas de estudo, olhava depoimentos, como estudava e tudo mais. Hoje em dia nem olho mais, assim. Depois de um tempo eu parei, achou a sua, né? Achei a minha. Obviamente, você pode ter um insight de estar em algum momento fazer alguma coisa e aprimorar. Você tem que ter a mente aberta também. E você também tem que ter a mente aberta para saber quando o método não dá mais para você. Às vezes aquele método te saturou, entendeu? Que é importante, entendeu? Eu sigo... Eu já vi uma pessoa, essa pessoa é promotor de justiça, então, em determinado momento da vida dele, ele assistiu videoaula, em outros determinados momentos, ele viu PDF. Então, você tem que ter esse feeling para saber, pô, estou saturado desse método aqui. Vamos dar uma mudada aqui para dar uma respirada, uma arejada nos estudos. Ou também entender, esse método não dá para mim mais. Ou nunca deu, então o que eu estou fazendo? Entendeu? Então, eu acho legal, se você não tem condições de pagar uma mentoria,
você aprender a aprender. Você ir em busca de depoimentos, de pessoas, de como elas estudavam, entendeu? Eu acho que é possível fazer isso. E é legal que você falou que tem o material, realmente tem material vasto na internet aí, né? E o que a gente fala, né? Às vezes o concurseiro tá naquela ansiedade de começar a estudar hoje. Eu vou começar estudando 12 horas aqui. Eu vou comprar todos os cursinhos que tiver aí, né? Quando o cara tem um pouquinho de dinheiro, vou comprar todos os cursinhos vou comprar o que passa mais gente, que eu vou passar também. E às vezes não faz exatamente isso que você falou, que é mais importante, que é primeiro planejar e ir atrás de técnicas de estudo para você saber o que funciona para você ou não. Até a questão de adaptar a rota também, né? E ajustando. Às vezes você começa com uma coisa, deu certo, legal, isso aqui tá dando certo. Deixa eu tentar outra coisa. Não deu, vou voltar para aquilo ali. Ou principalmente você já começou, tá vendo que não tá fluindo? Peraí, videoaula, pô, tô perdendo muito tempo com videoaula, não tá rolando, Exato. Deixa eu ir pro PDF, pô, tô com dificuldade para ver o PDF aqui, não tô conseguindo assimilar, deixa eu pesquisar, planejamento de estudo aqui, o que as pessoas que têm dificuldade para aprender com PDF ou videoaula, qual que é a alternativa que eles conseguem, né? Às vezes vai num livro, às vezes o cara, vou no livro aqui que tem tal, o cara consegue explicar melhor. Você tem que ser flexível. Sim. O seu estudo precisa ser flexível para se adaptar a diversas situações, tanto de prova como de vida, entendeu? Por exemplo, eu tinha uma grande amiga minha, que é a Maria Luísa, ela é delegada de polícia em São Paulo, ela foi uma das primeiras colocadas no Espírito Santo, que em determinado momento da vida dela estava muito cansada em algumas semanas e vinha uma videoaula ali antes de dormir, entendeu? Um de jurisprudência e tudo mais, para se manter atualizada. Às vezes ela tinha um dia muito atribulado, entendeu? Sim. Então, era uma estratégia dela, daquele momento da vida dela. Ela tá fazendo curso com você? Ela tá sim. Como que é o nome? Maria Luísa? Maria Luísa. Maria Luísa, mandei convite já. Estou fazendo convite para você, viu? Eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo. O Vitor falou que a gente pode convidar que você vai vir aqui, tá? Então eu estou fazendo esse convite para você. Fala com ela. Uma pessoa muito legal, vou falar com ela. E aí ela me deu essa dica. Então eu adotei depois de um tempo. Então dias que a advocacia estava muito corrida, eu chegava ali 9 horas da noite em casa, aí eu botava um videozinho de atualização de jurisprudência no YouTube, ou em algum lugar, ou algum tema que eu tinha dificuldade, ficava lá deitado só escutando, botava fonezinho e tal. É uma adaptação. Da mesma forma que teve momentos que eu conseguia fazer o estudo da forma que eu queria, tudo mais, ou mudava em algum momento, perto de prova, eu lia mais isso, ou não lia. E também, como eu estou dizendo, o estudo tem que ser flexível. Vou dar um exemplo meu. Eu nunca gostei de videoaula, apesar de pegar essas nos dias cansados e tal. Nunca gostei de assistir aula. Entendeu? Eu tenho uma dificuldade imensa de ficar parado assistindo aula. Eu sempre penso, me dê o PDF que eu estudo e está tudo bem. Mas tinha uma matéria específica que eu tinha uma grande dificuldade, que era medicina legal. Eu não conseguia, não entrava na minha cabeça. Eu tinha pego um livro, 2 livros, tinha entrado, não conseguia. Aí uma amiga minha deu uma dica de eu comprar um cursinho de uma professora específica, que era um cursinho barato, né, uma isolada. E olha, tu vai gostar e tudo mais. E aí ela foi e me passou, eu comprei e nunca mais errei uma questão de medicina legal. Pô, bacana. Entendeu? Então, eu acho que você tem que ter esse feeling de entender que seu estudo não tem que ser duro. Eu só estudo por livro. Eu só estudo por PDF. Eu só estudo por videoaula. Não. E as pessoas têm, como você mesmo disse, Anderson, que as pessoas têm uma dificuldade de mudança. E quando é resistentes à mudança. Então, quando você quer mudar alguma coisa no seu estudo, você pensa assim, não vou mudar, eu só estudo dessa forma. Então, você está vendo que ser cabeça dura nisso pode prejudicar e perder pontos em áreas importantes, sabe? E você, então, está comprovando aqui que é possível passar um concurso de alto nível sem precisar comprar cursinhos, materiais caros, mentorias e tudo mais, né? Exato. Assim, eu admito, facilita seu caminho. Claro. Se você tem recursos, você vai conseguir. Você tem recursos, você tem disciplina e sabe estudar, você vai passar mais rápido. A gente não pode ser hipócrita e dizer que não. Uma pessoa que tem menos recursos para adquirir cursinhos e tudo mais, ou mentorias, ela vai ter mais dificuldade. Agora, não é impossível. Você pode passar sem cursinhos, sem mentorias, sem PDFs milagrosos, sem tudo mais. Eu passei. Sim. Entendeu? Eu passei. Falta de grana não tinha como, entendeu? Muitas vezes eu pegava alguns materiais de amigos que tinham, entendeu? Algum assunto específico, alguma complementação, alguma coisa. Pegava, às vezes o livro que eu pegava não era da edição mais nova, sim. Entendeu? Mas assim, eu sabia o filtro. Não estou indicando isso não, pessoal, por favor. Tem que estar ciente disso, né? Mas assim, naquele momento era o que dava. E, se a doutrina muda muito menos do que a lei. Então eu estudava a doutrina por ali. Então
E às vezes é melhor você saber o assunto desatualizado do que não saber. Né? Exatamente. Mas eu tinha aquele feeling de saber, olha, a jurisprudência mudou aqui, a lei mudou aqui. Então, mas o que eu quero dizer, você pode passar sem mentoria, você pode passar sem muitas coisas. Vai ser um pouco mais difícil? Vai. Entendeu? Mas não é impossível. E também, às vezes, nunca vou passar se eu não tiver a mentoria de fulana. Nunca vou passar se eu não tiver o cursinho famoso e tudo mais. Isso não existe. Isso não existe. Entendeu? Você pode passar de diversas formas. Entendeu? Então, ir aprendendo consigo mesmo, com o seu estudo no dia a dia, com tudo que você pode fazer com amigos. Não tenha vergonha. E é o que eu sempre digo, não tenha vergonha de chegar para um aprovado e puxar assunto. Como é que você estudava? Como é que você fazia? Em determinada situação, como é que você fazia e tal? Eu fiz muito isso. E aprendi com muita gente. Então, eu acho que as pessoas têm que ter esse feeling, sabe? Você chegou a participar, fazer parte de algum grupo de Telegram, de WhatsApp ou algo assim do tipo, pelo menos para você se atualizar com os colegas concurseiros que estão aí na briga? Porque quando a gente tem esse tipo de contato, fica muito mais fácil para a gente até ficar mais entusiasmado. Tem gente que participa daquele Discord lá. Então, assim, o pessoal se mantém unido. Por isso que eu estou te perguntando. Ou você era sozinho, você não tinha nenhum concurseiros perto de você que eventualmente... Rapaz, esse é um tema um pouco complexo, porque essa questão dos grupos, ela tem dois lados. Por um lado, você pode se manter motivado, conhecer pessoas e tudo mais, e por outro, há muito problema em grupo de estudos. Há muito ego, Sim. Há muito o ego inflado, há muitos os famosos terroristas que vivem tentando diminuir a autoestima e a segurança de pessoas. E eu tive a decisão de não entrar em grupos inicialmente. Eu não entrei em grupos, conheço pessoas que entram, tudo bem, tá tudo bem. Mas eu não entrei em grupos inicialmente, só vim entrar em grupos após as aprovações na segunda fase. Aí você entrou. Então, somente após a segunda fase eu entrei em grupos. Por quê? Porque era quando o negócio começava a ficar mais... Aí você foi para se atualizar mesmo. Para se atualizar, porque tinha prova oral. Era um filtro já, então, né? já era um filtro, era um pessoal que já tinha passado. E mesmo assim você enfrenta problemas. E mesmo assim você tem pessoas em que só colocam terror em grupo e tudo mais. A verdade é que tem muito maluco em grupo de concurso. Lógico. E você precisa ter cuidado. Porque senão você pode deixar que aquelas pessoas te deixem muito mais ansioso do que você deveria estar. Entendeu? Porque a ansiedade é o fato comum em todo concurseiro. Sim. Mas se você continuar dando motivos para isso, vai ser muito pior. Tem que tomar cuidado mesmo. Pode falar, não? Não, eu gostei que você falou uma coisa da videoaula. Quem comentou com a gente aqui também, a Neila chegou a falar isso, né? Que às vezes você tá cansado, tá difícil, mas você assiste uma videoaula, pelo menos para você se manter disciplinado. Exato. De falar assim, não, peraí, lembra que ela falava que tinha a meia hora da vergonha? Ela falando, falou que tinha meia hora da vergonha. Podia estar aquela correria cansado do tempo que fosse, mas assim, eu tinha que separar no mínimo meia hora por dia para pelo menos o meu compromisso, tipo, tá cumprido, meu compromisso tá aqui. Aí ela falava, o dia que tava bem difícil, eu ia lá, colocava uma videoaula, assistia uma videoaula, pelo menos para falar assim, não passei em branco, alguma coisa. Exatamente. Então achei bem legal isso que você falou, cara. Muito interessante. Pode falar, você ia falar? Não, é só para complementar, que eu acho que é isso mesmo, porque não existe, nem todos os dias serão perfeitos no estudo. Há uma ilusão, eu também tinha essa ilusão de que o aprovado ele tinha todos os dias ali perfeitinhos e disciplinado. E eu confesso, não digo sem vergonha, eu tive muitos dias que não foram perfeitos. Tive dias que eu não estudei, tive dias que eu não pude estudar e tive dias que eu procrastinei, entendeu? Durante a minha preparação. Não foram todos sempre, senão não estaria aqui conversando com vocês, mas tive dias de cansaço, de que eu poderia ter estudado mais, que às vezes fui pro futebol de manhã cedo, no sábado, tomei uma cervejinha, cheguei em casa, fui dormir. Já aconteceu isso. Então, isso é muito comum. Mas é aquela coisa, como você mesmo estava dizendo agora, você tem que ter um feeling de dizer assim, pô, esse dia está difícil, está ruim, eu não estou querendo estudar hoje. Então, o que eu fazia? Essa dica, pegava um pouquinho de videoaula no final de atualização jurisprudencial, ou também pegava um assunto que eu gostava. Ou, na grande maioria das vezes, eu respondia questões. Por exemplo, o dia foi horrível, eu estou cansado, eu estou sem nada, sem cabeça. Vai lá, responde questões, que é um estudo mais prático. Entendeu? Sim. Você estuda ali, fazendo questões, vendo as respostas e tal, e aí você não perde o dia. Uma coisa que eu sempre dizia para mim mesmo, e é uma coisa que eu levo até hoje para cá depois e para a vida, vença o dia.
Não seja vencido por ele. Entendeu? Como você pode vencer o dia fazendo, sei lá, 10 quilômetros de corrida por dia, estudando 10 horas? Não é isso. Você vence o dia quando você, mesmo diante de todas as adversidades que possam ter ocorrido nele e da sua falta de, sei lá, vontade, você ainda faz alguma coisa que dá dignidade ao seu dia. Sim, Entendeu? legal. Muito bom. Você comentou um negócio que eu acho que quando a pessoa olha, por exemplo, o Vitor, ela imagina o Vitor com uma capa do Super-Homem, acordando às 8 da manhã, acordando às 6 da manhã, indo pra academia, fazendo musculação, chega às 8, senta, começa a estudar, até meio-dia, para, almoça uma hora, vai até a noite estudando, por isso ele passou. Aí a pessoa vê você assim, ela imagina o Vitor assim, o cara passou para delegado, mas eu não sou capaz de fazer isso, então eu não vou estudar. E a pessoa acaba desistindo, porque ela, você falou, a pessoa imagina um Vitor Super-Homem. Quando eu via os aprovados, antes de eu passar em concurso público, eu imaginava que era isso. Eu também. Falei, nossa, cara, o cara passou para delegado. Ele deve ter estudado de madrugada, feito o impossível, eu não consigo fazer 10% do que ele Porque, faz. cara, não, eu não consigo passar no concurso desse, porque eu tenho que trabalhar, né? Tal. E você falou agora, eu procrastinava, tinha dia que eu não queria estudar, tinha dia que eu queria jogar uma bolinha. E tá bom. Exato, né? exato. Tá bom. E não, pode Não, terminar. é isso. Não, e eu acho que é isso. Por isso que eu sou um grande crítico de pessoas que postam rotinas perfeitas no Instagram. Eu acho que tem pessoas... E as pessoas precisam ter muito cuidado com isso, de vários fatores. Porque tem pessoas que querem pregar uma vida perfeita no Instagram, que estudavam 10 horas por dia e faziam coisas de resignações. E eu sei muitas vezes que é mentira. Sim. Tem pessoas que eu conheço e sei que estão mentindo. Porque eu já vi em festas, eu já vi em lugares, eu já vi viajando. E depois passam e ficam pregando para as pessoas que viviam uma vida monástica praticamente. Sim. E o que ocorre? O que isso gera nas pessoas? A sensação de incapacidade de cumprir aquilo. E não é isso que... Exato. Exato. E não é isso que tem que ter. E eu digo para todo mundo, é normal. Obviamente eu fui disciplinado na maior parte do tempo. Fui sempre, não. Eu não fui sempre disciplinado. Como eu disse, tinha dias difíceis, ruins. Só que essa ideia de super-homem, de pessoas que estudou muito... Lógico, quem passou no concurso, qualquer concurso você vai ter que estudar mais do que a maioria das pessoas. Sim. De fato. Mas essa história de que a vida é perfeita e tudo mais, isso é ilusão. Na grande maioria das vezes. Tem exceções? Tem. Tem cara que sentou ali, não sai, é aquela coisa disciplinadíssima, mas às vezes está até um efeito ruim na saúde mental dessa pessoa depois. Então, é basicamente isso. É você saber filtrar as informações que chegam. Tem gente também que eu conheço, pessoas que muitas vezes vejo na internet, pessoas que pregam que tinham uma vida muito difícil e na realidade não tinham. Era mais privilegiado do que a maioria das pessoas e podiam estudar com muito mais tranquilidade. Então você precisa ter esse feeling de entender que o aprovado é uma pessoa normal, simplesmente teve uma escolha, conseguiu criar uma estratégia necessária para tanto e conseguiu ir em frente, conseguiu. Entendeu? Entendi. Legal. E nos seus momentos de procrastinação, a gente precisa pensar rápido para não procrastinar muito tempo. Você tinha algum pensamento, você tinha alguma atitude para você driblar isso? Ou era algo natural? Bom, hoje eu procrastinei, mas tá bom. Amanhã eu já volto a estudar. Era algo normal na sua trajetória? Não, assim, nos dias que eu procrastinava, eu dizia para mim, eu posso perder um dia de estudos, mas não 2. Isso aqui não pode se tornar um segundo dia. Entendeu? Então, se naquele dia, por algum momento, ou eu procrastinei, ou não estudei porque o dia foi muito difícil e tudo mais, eu estava preocupado com outras coisas, eu dizia, amanhã não pode se repetir isso. Então, era aquela coisa. Na pior das hipóteses, perca apenas um dia, no outro volte. Sim. Então, era isso que me fazia não perder o foco. Então, e aí eu queria saber em cima disso. Você tinha uma rotina diária de estudos? Ou você não tinha uma rotina, você usava o seu tempo conforme ia passando o dia? Você tinha uma rotina diária? Eu não tinha como ter uma rotina bem definida, porque eu era um advogado autônomo. Sim. Então, como eu era um advogado autônomo, a causa pode chegar a qualquer momento. Sim. Então, tudo surge. Um dia eu era criminalista, eu podia fazer uma audiência de custódia pela manhã, ou fazer à tarde, ou no outro dia estar no interior do estado. Então, eu tinha que adequar minha rotina ao meu trabalho. Eu estudava todos os dias. Qual era o meu foco? Era estudar no mínimo 5 horas por dia. Consegui sempre fazer isso? Não. Mas na maioria das vezes consegui. Então, por exemplo, se eu tinha uma audiência às 9 horas da manhã, eu tentava acordar às 6, estudar até às 8 ali, 8h30, entendeu? Até às 8h30 e trabalhar.
Entendeu? Aí pronto, passava o dia no fórum, voltava de tarde, no fim da tarde, estudava mais 2 horas. Aí no fim do dia estudava 1 hora e completava. Eu nunca tive um estudo assim de, não, hoje eu vou estudar das 8 às 5 da tarde porque eu tenho esse tempo disponível. Nunca tive. Entendeu? Então, porque eu queria até complementar isso que você falou. Isso é natural de praticamente todo mundo que vem aqui. Poucos disseram não. Quando essas pessoas que passavam no concurso público, elas pegavam um momento que não estavam estudando para lazer, por exemplo, para viajar ou até para trabalhar, a consciência pesava. Eu deveria estar estudando, mas eu estou agora aqui no shopping comprando um calçado. Eu poderia estar estudando e eu resolvi assistir a Copa do Brasil hoje, meu time. Estou dizendo para você, dava aquela bad quando você não estava estudando? Depende do momento. Depende do momento. Eu sempre fui muito claro. Eu nunca deixei de ter lazer. Nunca. Entendeu? Todos os finais de semana eu fazia. Eu sempre gostei de sair com amigos, sair com a namorada, sair com a minha família. Agora, eu reduzia o lazer. Então, tipo, eu tinha uma certa disciplina de dizer assim, eu saía, sei lá, sexta de noite, por exemplo, eu evitava sair sexta-noite. Por quê? Porque sábado era um dia de estudo. Então, sexta de noite iria me atrapalhar, mas eu saía um sábado de noite e um domingo. Não todo domingo, ia almoçar com a minha mãe, com a família, sábado de noite eu saía. Então, você tendo esse... nesses momentos aqui, eu não tinha peso na consciência. Você esquecia? Eu sabia, eu esquecia. Que beleza. Focava no momento. Agora, quando tinha momentos durante a semana, que, por exemplo, havia algum evento ou um aniversário de um amigo, que muitos eu recusei, mas às vezes tem um que você quer ir, entendeu? Ou às vezes tinha um futebol no meio da semana que se estendia um pouco mais do que deveria e tudo mais. Aí sim pesava. Quando eu saía, eu acho assim, se o concurseiro ele delimita um tempo saudável de lazer, que não vai tirar muito da sua rotina, não tem que bater o peso na consciência. O que tem que bater o peso na consciência é o lazer fora do comum. É o lazer que não deveria estar ali, por muitas vezes. É aquele tipo, você tá... Isso acontece muito em São Paulo, né? Você tá aqui, em São Paulo vem muita gente, aí chega um amigo... tô em São Paulo hoje, vamos tomar uma cerveja? Vamos comer alguma coisa? Tá entendendo? Aí você, meu Deus, amanhã eu tenho que estudar e tudo mais, mas, não, eu vou vamos. Aí, tá entendendo? É mais ou menos isso, aí já era. Entendeu? Você perde a sua rotina. Então, o conselho que eu dou é delimite um horário saudável de descanso. Não precisa ser sexto, cada um vai saber sua rotina. E dentro desse horário, viva o presente. Viva aquilo que você está vivendo. O peso na consciência vai vir das saídas fora do comum. Das saídas que você não deveria estar saindo, entendeu? Do lazer que não deveria estar ali. O lazer programado tá tranquilo. O lazer programado tá tranquilo. O lazer... E até é bom, né, cara? Exato, é bom. Não, assim, pra mim, só passa quem tem um pouco de lazer. Então, vocês viram, galera, ó. É bom vocês terem lazer, mas é lazerzinho, assim, não é aquela coisa... Lazer programado. Saiba quando é que você vai tirar esse lazer, quando é que... Se não chega um amigo seu num dia, beleza, você vai lá, balada, aí chega outro no outro dia. Aí pronto, aí desanda, né? Já era, né? Sempre vai ter uma oportunidade. Se você abrir, vai sempre ter uma oportunidade de você procrastinar. É como você falou, tem um amigo, aí depois tem outro, aí depois tem um aniversário da tia, aí tem... Sempre vai ver. É verdade. Outra coisa, é só opinião só agora, não, tá? Tem pessoas que gostam de mostrar para todos que estão prestando concurso público. Até em rede social, mostra estudando, mas ainda não passou. E fala, aí a família, os amigos, todo mundo sabe que aquela pessoa está prestando concurso público. E tem gente que é super discreto, que não quer falar para ninguém que está prestando concurso público. Nesse sentido, o que você acha melhor? A pessoa ela já fala, estou prestando concurso público, não contem comigo para muita coisa, porque agora estou estudando para concurso público, ou me deixa aqui, eu não vou falar para ninguém, porque é uma responsabilidade muito grande. Ou aqueles que já tiram a foto lá, futuro delegado. Então, porque isso daí, eu queria saber. Com a apostila, o Vadimeco lá, né? Exatamente. Futuro delegado. Me dá uma dor, não, nada contra. Eu sei que tem muita gente que me segue, que fala essas coisas. Inclusive, eu queria aproveitar, né, para quem quiser me seguir, @Vitor Soares _DP. Eu sempre posto dicas de direito penal, coisas da vida de concurseiro lá. Pessoal, vou deixar o link vocês estão vendo na descrição do vídeo, tá? Depois que vocês terminarem o vídeo, se quiserem ir agora, vocês vão em mais e lá vai estar lá o @ dele lá do Instagram, beleza? E você que tá procurando carreira policial, tá querendo ser delegado, bate um papo com ele agora. Procura alguém que já tá trilhando aí esse caminho que você quer trilhar, que de repente dicas muito valiosas você pode encontrar nesse quem quiser, eu sou muito acessível, conversar, bater um papo e tal, tranquilo. Eu gosto de conversar, gosto de ajudar pessoas, então fiquem à vontade.
E aí, voltando ao assunto, né? Você tinha falado sobre a questão da pessoa, ela mostrar para o mundo inteiro ou ela ficar mais resguardada? Vai ser um tema muito legal, é um tema muito bom e que ele traz, ele é uma polêmica muito grande, né? Devo ou não devo dizer se estudo para concurso? No meu caso, eu preferi só dizer para as pessoas mais próximas, bem próximas mesmo. Então, muita gente não sabia. Tanto é, quando eu fui nomeado, muita gente não sabia. Ah, ele advogava, como assim? E eu vou dizer a minha opinião. Eu não acho que traga nenhuma vantagem dizer para o mundo que você estuda para concurso público. A minha opinião é que não traz nenhuma vantagem. Por quê? Porque, primeiro, que isso vai gerar uma ansiedade desnecessária, porque as pessoas vão começar a ter uma cobrança sobre você. Entendeu? De dizer, fulano está estudando, mas já está tanto tempo, né? Como se fosse fácil. Exato, está tanto tempo. Que concurso que você fez lá e tal, ano passado? E aí, como é que foi? Exato, Deu nada? as pessoas vão... justamente, o segundo ponto, as pessoas vão te perguntar, vão te importunar, e muitas vezes você não quer falar sobre o assunto, porque muitas vezes você reprovou e a reprovação dói, então você não quer tocar naquele assunto, então é chato. Em terceiro lugar, eu acho que eu sou cristão, eu acredito, eu sou cristão, eu acredito muito em Deus, mas eu também acredito que tem gente com inveja, tem gente que vai jogar energia negativa e tudo mais, então gente que não torce por você. Então, na minha concepção, não traz nenhum ponto positivo isso. Eu acho que você também não deve não dizer para ninguém. Não precisa ser paranoico. Mas você pode dizer para pessoas próximas, assim. Você tem uma mãe, um pai, uma namorada, amigos próximos que com você confie. Até mesmo que as pessoas vão te chamar para sair. Aí você vai dizer, não vou, estou evitando as pessoas. Não, estou estudando e tudo mais. Então, eu acho que isso é muito da nossa modernidade, né? Todo mundo quer mostrar. E quando você mostra, é como se você tivesse uma validação alheia daquilo. Você joga sua autoestima na necessidade de aprovação alheia da pessoa dizer, o pessoal vai ver que eu estou estudando, vai curtir, vai valorizar isso. Mas sendo bem sincero com o pessoal, não é isso que vai fazer você ser aprovado. Não é a validação alheia de que você estuda ou não. O que vai fazer você ser aprovado é você ter uma boa estratégia, disciplina e ter um pouco de sorte também, muitas vezes. Então, essa ideia de tipo, aí você fala, tem muita gente com StudyGram, né? Que é o StudyGram, que posta as coisas lá. Tem gente que passou assim? Tem gente que passou. Aí tem muita gente que olha assim, não, fulano passou. E aí? Qual o problema? Não, mas quantos não passaram? A maioria, né? Quantos não passaram e ficaram no Instagram e perderam tempo, ansiedade, criaram ansiedade, se frustraram, entendeu? Então, penso muito nisso, sabe? É porque tem muita gente que leva essa questão do compromisso social, né? Eu vou postar porque aí é um compromisso de postar que todo dia eu tô estudando. Só que eu acho que tem essa parte que você falou que vai chegar uma hora que o cara vai estar mais preocupado em postar do que em estudar. Não, deixa eu postar para mostrar que eu tô estudando. Aí ele terminou de postar, fala, agora deixa eu ir brincar com o cachorro, deixa eu ir deixa eu dar uma olhadinha quantas pessoas curtiram, deixa eu ver se alguém já comentou. E aí, isso aí passou 2, 3 horas e o cara... Amanhã acho que vou postar com o notebook aqui, vou abrir qual página que eu vou abrir amanhã na hora que for postar. Exato. E aí quando se a pessoa já passou, beleza. Aí ela pode colocar a vaidade dela lá. Exato. O que acontece? A gente fala aqui muito nos vídeos. As pessoas confundem muitas vezes concurso com vaidade. Estudar para concurso não é vaidade. Estudar para concurso é você pintar a bolinha. Eu falo isso em muitos vídeos, porque a pessoa ela começa a estudar, ela conhece o artigo 5º, ela começa a conhecer, por exemplo, direito penal. Nossa, eu sei o que é o 121, eu já sei o que é um homicídio. Então, e essas pessoas começam já a transparecer que elas já sabem muito. Elas ficam vaidosas. Sou concurseiro, eu já conheço o direito administrativo, a licitação, eu sei. Deixa eu ir numa festa ali pra eu dar uma aula. E a pessoa sobe pra cabeça da pessoa e ela esquece o principal objetivo dela, que é você passar no concurso público, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque isso atinge muita gente. Eu vejo muitas pessoas, inclusive no nosso canal, pessoas que sobem tanto para a cabeça, ainda não passaram no concurso, e começam a fazer críticas, porque alguém falou alguma... Por exemplo, se eu soltar uma palavra errada aqui, a pessoa vai falar assim, como pode? O Anderson, o cara tem um canal do Tribunal de Contas, ele falou uma palavra errada. Fica errando crase. Por exemplo. É muito comum, todo mundo A gente está aqui numa conversa informal, mas as pessoas, elas são intolerantes, porque como ele se tornou um concurseiro, ele acaba achando que a gente tem que ser perfeito, e ele muda o foco dele, que é simplesmente
É Entendeu? verdade. Estudar. O foco deve ser estudar. Eu acho o seguinte, eu acho que o direito em si ele já é permeado de vaidade. Muito. Talvez pela nossa cultura brasileira e tudo mais, dizer um dos primeiros cursos que foram lançados no Brasil desde a época da nossa história, carrega uma grande vaidade. Então, quando houve essa proliferação de universidades, muita gente se formou, obviamente isso irá alcançar mais pessoas essa vaidade. E o estudo para concurso não é diferente, né? Porque o acesso às carreiras jurídicas traz uma grande estabilidade, traz um grande status para muitas pessoas. Então, muitas pessoas confundem isso com o ego, né? Com alimentar o próprio ego. E eu acredito que quem faz isso está perdendo muito. Porque essa vaidade não vai fazer ninguém ser aprovado. Entendeu? Eu acho que muito mais desvia. Eu vejo isso, essa questão de comentários, gente. Eu já vi pessoas assim que foram comentar, por exemplo, tem uma promotora no DF, eu não me recordo o nome dela, que ela é coach, ela é muito boa. E uma pessoa lá foi falar de uma resposta de uma prova oral dela, que ela postou e tudo mais, e a pessoa nunca tinha passado em nada. A pessoa foi criticar ela. Então tem muito essa questão, mas eu acho que é porque o estudo para concurso ele é muito solitário. Eu costumo dizer que quando você treina futebol, você pode ainda não ser um profissional, mas você está treinando todo dia ali, você faz um chute no gol e tudo mais, você treina, tem um rachão, Sim. e é legal. Mas o estudo para concurso não. Você só tem vamos dizer assim, aquela dopamina, aquela recompensa no final, quando você é aprovado. Então você sofre muito até ser aprovado. Por exemplo, se você é um fisiculturista, você dá um treino bom na academia, vai ter aquela sensação de dopamina no final, aquela sensação de bem-estar corporal. Hoje deu bom, né? Hoje foi bom, hoje eu me superei. No estudo não é assim para concurso. Você sofre até passar. Então, muitas vezes essas pessoas que externalizam essa vontade de se sentir admirado, de se sentir recompensado, elas externalizam dessa forma, com essa vaidade, com Instagrams muitas vezes, com postagens e exposição da vida pessoal e dos estudos, como uma forma de adquirir alguma recompensa momentânea de algo que é incerto e futuro. Entendeu? E a pessoa ainda tenta rebaixar o outro. E né? tenta rebaixar o outro. Entendeu? Isso acontece. Quando entra, muitas vezes, quando essas pessoas entram, é pior. Eu já vi casos assim e tudo mais. Então, o conselho que eu posso dar para esse povo é foque nos seus estudos. Eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Eu acho que a vaidade não aprova, não dá mais uma pontuaçãozinha a ninguém, não é uma prova de título ser vaidoso e tudo mais. Eu acho que todo mundo é capaz de passar. E quando... Eu acho interessante esse assunto porque, assim, a gente recebe milhares de mensagens. A gente tem mais de 40 mil pessoas no canal. Então, são muitas mensagens o tempo todo lá. E a gente não dá conta, né? Só que, quando vem mensagens, essas mensagens aí de ódio, de raiva, pessoa... eu nunca me importei, de verdade, graças a Deus. Isso nunca me atingiu. Só que eu penso que, às vezes, eu tenho que falar sobre isso porque, muitas vezes, a pessoa que está assistindo a gente, ela também pensa assim. Só que ela não externalizou ainda ali, mas pode ser que em algum momento ela vai externalizar. E aí eu tento falar para essas pessoas, cara, para de pensar dessa forma. Para de ficar julgando o outro que está ali. O cara já passou no concurso público. Eu já passei, já estou lá. Já está vivendo sua vida. Eu posso falar errado, posso fazer o que quiser, não vai acontecer nada, mas você ainda não passou e já está julgando o próximo. Imagina quando você passar. Sobe muito para a cabeça, né? Sobe. Eu queria agora entrar no assunto. Você chegou a falar para a gente aqui no começo, eu achei também que isso é muito interessante. Você falou assim, não existe a técnica perfeita. Cada um usa um jeito. Às vezes o cara gosta de estudar aquilo. Mas eu queria que você falasse a sua. Claro. O tipo de técnica que você usou, o tipo de técnica que você não recomenda, que deu errado para você, porque, de qualquer forma, a pessoa está te assistindo agora, ela quer saber. Muitas vezes ela quer saber o que você fez para passar. Sim. Então, claro. Você pode falar um pouquinho? Claro, posso. A minha técnica ela foi um pouco diferente da grande maioria das pessoas, mas eu acho que eu uso uma palavra importante para falar sobre ser pragmático. Eu acho que a minha estratégia ela levou em conta pragmaticidade. E eu vou dizer como eu fiz isso. Em primeiro lugar, sabendo que a lei seca é muito importante e você deve lê-la todos os dias. O primeiro ponto é isso. Muita gente tem essa dificuldade de ler a lei seca e tudo mais, então tem que dar um jeito de ler a lei seca todos os dias. Segundo lugar, você vai dividir o seu estudo em lei seca, jurisprudência e doutrina. Você tem que estudar tudo de todas essas 3 matérias? Não. Você não tem condições de estudar tudo e você não vai estudar tudo sobre isso. Se você quiser, você vai se frustrar. Então, o que é o mais importante? É dominar o básico das matérias.
E como você pode dominar o básico das matérias? Sabendo aquele que mais cai para sua carreira e sabendo aquele que menos cai. Dando um exemplo fácil, se você estuda para delegado de polícia, o tema da teoria do crime é muito importante. Dos princípios penais é muito importante. Já, por exemplo, o tema de pena, aplicação da pena, dosimetria da pena, não é tão relevante quanto é para magistratura. Veja, não estou dizendo que você não vai estudar pena, porque eu mesmo já caí numa segunda fase, uma questão no Espírito Santo sobre pena, entendeu? Mas assim, você não vai estudar com aquele nível de profundidade. Então, o meu estudo se pautou. O estudo da lei seca, dos principais códigos, separar em livros os temas doutrinários mais relevantes. E aí, como é que eu fazia isso? Através de resumos desses temas doutrinários mais relevantes e anotações no Vademecum. Aí você vai, como é o Vademecum? Eu não tinha um Vademecum propriamente. Eu imprimia a lei, abria uma margem. Quando eu abria a margem dessa lei, eu ia lá e anotava na lateral dessa lei a doutrina respectiva em relação àquele tema. Entendeu? Por que eu fazia isso? Porque isso me fazia ganhar tempo. Porque quando eu lia a lei seca, eu lia a doutrina ao mesmo tempo. Aí você pode dizer, mas Vitor, nem tudo vai caber naquele espaçozinho. De fato, não vai. Tem temas doutrinários mais densos e existem temas doutrinários menos densos. Isso eu posso dar um exemplo. Quando você estuda, por exemplo, controle de constitucionalidade, Nossa, é um tema extremamente denso. Tem livro só disso? Teoria da Constituição é um tema muito denso. Nesses casos, era melhor ter um resumo daquela matéria. Quando você estuda, por exemplo, tema de licitações, é um tema denso doutrinário? Não. É um tema muito mais legalista. Mas tem doutrina? Tem as classificações e tal. Então, você pegava e anotava ali. Entendeu? O que é um diálogo competitivo? A definição está na lei, mas você ia lá e anotava uma posição doutrinária de algum autor sobre aquilo. Entendeu? Aí dava. A mesma coisa no direito penal. Você pega crimes contra o patrimônio, é mais denso. Mas você pega, por exemplo, alguns crimes contra família, são temas mais que você pode resumir ali. Então eu fazia isso. O que eu fazia? Não é recomendável, muita gente não gosta. Eu estudava uma matéria por vez. Uma matéria? Uma matéria por vez. Meu cérebro funciona dessa forma. Eu tenho que entrar na matéria, 100%. Então, primeiro eu li a lei. Segundo, eu li os resumos de doutrina. Terceiro, a jurisprudência. Entendeu? Eu sempre fazia isso. Quando eu terminava esses três, pulava de matéria. Terminava esses três, pulava de matéria. Terminava esses três, pulava de matéria. Agora, cara, desculpa, eu até não falei. Todos os dias questões. Todos os dias, pelo menos 1 hora de questões. Eu sempre estudei muito por questão. Tá, legal. você usava o que? Concurso? TEC? Eu não usava o TEC concurso. Eu sempre me adequei melhor ao TEC, eu fazia os cadernos e tal. Eu nunca fui fã do que concurso. Acho que tem muita informação do que concurso. Eu acho uma ótima ferramenta, tá? Não estou falando mal. Mas o TEC é muito mais simplório. Então eu podia concentrar muito mais ali nas coisas. E eu queria te perguntar, você estudava uma matéria por vez, mas você estudava essa matéria até ela acabar? Até enxugar ela. Até enxugar, por exemplo, comecei a estudar agora Direito Constitucional. Se você for estudar Direito Constitucional desde o zero, você deve acabar em umas 3 semanas, talvez 2. Você fazia isso? Ou você, hoje é Constitucional, amanhã é Direito Penal, depois de amanhã é Civil? Era assim? Eu estudava uma por vez. Mas aí eu vou explicar. Não é tão recomendável isso. Você tem que saber. Por que eu falo isso? Porque tem gente que vai dizer, ninguém passa assim. Eu já escutei gente falando isso. Eu já escutei. Tem um grande procurador da República que ele estudava dessa forma, entendeu? Ele foi em primeiro lugar colocado no concurso procurador da República. Então ele estudava dessa forma, ele não intercalava a matéria. Eu não intercalava. Agora, claro, no começo, às vezes é bom você pegar pelo menos duas e tudo mais, ou até mesmo estuda uma por dia e tudo mais, tudo bem, cada um acha o seu. Mas eu fazia dessa forma, só que depois de um tempo, as suas revisões vão diminuir o tempo dela. Então, se você demorava 3 semanas, na segunda vai ser 2. Às vezes, na terceira vai ser 1 semana. Então, minha revisão mais ou menos constitucional era 1 semana. Entendeu? Isso me ajudava porque matérias pequenas, às vezes eu estudava num dia. Sim. Revisava num dia só. Agora, claro, isso era com o tempo. Isso não foi de última hora. Você vai ter essa velocidade de revisão com o tempo. Precisa adquirir uma bagagem também. Exatamente. Isso que eu ia falar, de bagagem. Porque que você falou que você estudou desde 2000 e... Você se formou em 16. Isso. Você começou a estudar em 2021? 2020. 2020. Então você levou aí 3 anos
Em 3 anos, né? Em tese disso, assim, quando eu fui aprovado, mesmo, era em 2 anos e meio, alguma coisa assim, porque também o concurso São Paulo demorou muito. Demorou, né? Demorou muito e tal, mas assim, foi em torno disso, 2 anos e meio, 3 anos. E você tinha estabelecido uma meta? De tempo, É. eu acho que não ajuda isso, eu não Você estabeleci. acha que não ajuda? Não ajuda, eu vou passar em 3 anos. As coisas não são assim, entendeu? Se você bota 3 anos, às vezes você pode passar antes, e por ter colocado essa meta, você pode se limitar, seu cérebro se limitar. E se foi após isso, você pode se frustrar e dizer, não quero mais nada. E há fatores que não dependem de você. Entendeu? Sim. Por exemplo, eu tenho amigos que foram aprovados antes de mim e não foram nomeados ainda. Putz, caramba. Entendeu? Tipo, eu tenho recentes amigos que passaram em concurso de 2017, 2018, 2019, estão sendo nomeados agora. É porque prorrogou por causa da pandemia, né? Entendeu? Então, tipo, é tudo relativo, não depende de você. Óbvio que todo mundo sofre com isso. Eu vou ser aprovado, aí vai ser homologado, aí quando é que vai ser chamado e tudo mais? Isso sofre, todo mundo. Aqui em São Paulo, a gente estava homologado desde dezembro, eu acho, foi novembro. A nossa prova oral foi em agosto, a minha prova oral foi em julho de 2023. Então, veja, é o tempo. Eu fiz o concurso em 2022, eu fiz ser nomeado 2 anos depois. Nossa. Entendeu? Então, são fatores assim. O conselho que eu dou é continuar estudando. Quanto mais provas você fizer, mais perto você está da prova, da nomeação. Entendi. E assim, eu sei que você acabou de chegar, tal, mas você encerrou sua carreira? Eu sei que é uma pergunta meio capciosa. Chegou onde queria chegar? É uma pergunta meio capciosa. Eu sei que, lógico, não precisa falar, mas... Não, tudo bem. Você tem pretensões a mais? Você acha que... Você é novo. Você é novo. É 31 verdade. anos, cara. Você é novo. Mas eu acho que eu preciso sentir a Polícia Civil de São Paulo. Eu acho que eu preciso sentir a Polícia Civil de São Paulo, trabalhar aqui, me entregar e ver como é realmente exercer na prática. Eu não quero entrar já pensando em sair. Claro. Então, eu acho que eu preciso sentir isso para tomar uma decisão mais à frente. Não, mas o que eu digo é assim, se você resolve sair daqui, você iria para delegado, é isso? Hoje só passa na sua cabeça delegado, é isso que eu estou te perguntando? Não só passaria delegado, embora eu adore investigação, né? Você é aberto. Eu sou aberto a isso. Tem algumas coisas que eu não faria, algumas carreiras que eu não faria, mas eu sou aberto não focaria, mas embora das carreiras jurídicas é a que mais eu admiro e acredito que tem a ver comigo. Entendi. Entendeu? Eu queria te perguntar rapidinho aqui, Vitor. Muitas pessoas gostam de saber como você faz a prova, no dia da prova. Então lá, chegou seu caderno de prova. Como que você começa a elaborar? Você faz do 1 até o final, sem pensar? Você bola uma estratégia do que você vai fazer? Como que você faz a prova? Veja, no início eu não tinha nenhuma estratégia, fazer do 1 até o final, e inclusive fiz provas assim. Em São Paulo eu fiz dessa forma e fui aprovado. Mas depois de um tempo você tem que entender qual é a característica da banca. Vamos dar um exemplo aqui. A FGV ela costuma ter o português bem difícil, bem acima da média. Então, eu acho que a sua mente ela tem que estar muito mais fresca para uma matéria mais difícil. Entendeu? Ela tem que estar mais fresca, porque se você chega para fazer português no final, você vai ter se cansado. E o cansaço é natural. O estresse do cansaço ele vai fazer você errar. É natural, você vai perder pontos por isso. Mas qual é o segredo? É você ter uma estratégia de prova. Isso aí eu não tenho como dizer como você vai fazer, porque cada prova é uma prova. Mas tem uma estratégia para dizer, peraí, essa banca ela costuma cobrar mais pesado em direito penal. É uma cobrança mais exigente em direito penal. Então, qual é a minha primeira matéria? Direito penal. Eu tenho uma grande dificuldade nessa matéria. E qual é a primeira que você deveria fazer? Essa matéria. Justamente porque seu cérebro vai estar mais fresco para que você possa absorver. Por exemplo, você tem uma dificuldade em criminologia. E aí você tem 5 horas de prova. Você vai fazer ela faltando 1 hora. Depois de 4 horas de prova, você vai fazer a prova de criminologia. A tendência é você errar. Porque você já tem uma deficiência na matéria. Então, acho que esse feeling é importante. É que a gente sempre fala também, aquela questão do psicológico, né? Porque pensa, aí você vai começar a fazer uma prova, você tem mais dificuldade ali, igual seu cérebro está fresquinho, você está relaxado, e aí você pega a primeira questão, essa questão tá difícil. Deixa eu pular para a segunda. Você vai na segunda, caramba, essa aqui tá mais difícil ainda.
Deixa eu fazer a terceira. Aí você vai na terceira, putz, eu não sei essa terceira aqui também. Deixa eu caçar outra coisa. Você não acha que dá uma... É o cortisol, né? Eu até brinco. Pode virar uma armadilha também? É verdade. Eu acho assim, eu costumo dizer que responder uma prova, ela é muito... É como um esporte. Se você, por exemplo, você vai jogar futebol ou vai jogar tênis, você vai fazer um saque. Se você erra o primeiro, o segundo, o terceiro saque, você, no quarto, você não vai estar acreditando mais no seu saque. Você não vai. Então, se você vai jogar futebol, você dá um chute fora da área, que ele não pega bem, dá o segundo. Você não vai chutar o terceiro chute fora da área. Você vai tocar de lado. É o famoso pipoca, né? Exato. E o que acontece? Qual o segredo que eu tenho? Por exemplo, eu lembro aqui na PC São Paulo, as 5 primeiras questões foram uma mão com açúcar. Depois da quinta, o negócio complicou, 100%, assim. De um jeito assim que, meu Deus, o que é isso aqui? E eu lembro que eu fui pro almoço, até brinquei, tinha uma fila, eu fiz a prova em Tatuapé, aí tinham pessoas falando assim, aí eu falei, né, gente, a prova tava uma maravilha até a quinta questão, né? Aí eu falei, não, claro. Aí o pessoal riu e tal. E aí o que eu quero dizer é você se importar exatamente como com um momento. Você vai responder aquela questão, esteja 100% presente naquela questão. Vai responder na outra, vai responder da forma 100% presente naquela. Por quê? Cada questão é uma questão. E dentro de uma prova tem várias... Nenhuma prova vai ser difícil do começo ao fim. Nenhuma. Então, muitas vezes, há matérias que vieram mais difíceis nessa prova e há matérias que vieram menos difíceis. E isso vai variar para a questão do corte. Justamente por isso. Você errar uma questão muito difícil não vai afetar tanto sua posição diante do corte. Já você errar uma questão muito fácil, vai afetar. Então, o mais importante de tudo é você responder com clareza as questões fáceis, não perder questões fáceis, acertar a grande maioria das difíceis e, se for errar as mais difíceis. Entendeu? É esse o segredo para livrar o corte. Porque toda a prova ela vem bem assim, dividida, né? Questões fáceis, médias e difíceis. Sempre é assim, né? Não, realmente, a gente tem que pensar nessa hora, tem que ser frio para fazer a prova e tal. E aquela questão que você passou errada lá era uma questão difícil? Era fácil. Era uma das mais fáceis. Pior, né? Não, mas as coisas conspiram. Tava dada, assim, tava dada. Era dada ainda? Era dada mesmo a questão. Assim. Nossa, você ficou bem... Nossa. Não, eu fiquei transtornado, né? Fiquei muito mal, assim, mas eu tava retornando... E tipo, foi minha segunda prova, eu já tinha alcançado o corte, então eu fiquei, não, no próximo eu alcanço, né? E de fato eu tô aqui hoje, que foi a próxima prova, após PCPB, foi PC São Paulo, então eu tô aqui hoje por causa disso. Você acha que é mais frustrante ficar por uma questão ou ficar por 10? Acho que uma questão. Você acha que é mais frustrante? Porque frustrante? É o pênalti que não entrou. Entendeu? Se você leva uma goleada, você pensa assim, posso melhorar. Tomar 2 ou 3. Você vai se frustrar de qualquer jeito. Mas são frustrações diferentes. Com 10 questões você pode olhar, eu não estou bem. Estou muito longe do corte. Eu não estou evoluindo. São vários fatores. Isso. Mas se você erra por uma questão, você, eu estava bem. Faltou pouco para eu entrar. Então, tipo, é aquela coisa, por exemplo, falam muito sobre isso, por exemplo, o que dói mais, uma medalha de prata ou uma medalha de bronze? É verdade. A medalha de prata dói mais, porque você estava ali perto do ouro. E tem até uma pesquisa que indicou que, eu não lembro agora de onde, mas que falou que os medalhistas de bronze ficavam mais felizes do que os medalhistas de prata. Porque ele lutou por aquilo, ele estava ali, ele conquistou. Já o medalhista de prata perdeu ali. Então, é mais ou menos nesse sentido. Você vê, as Olimpíadas eu achei legal, porque o Brasil ganhou o bronze no vôlei feminino, né? E aí, eu não sei quem que perdeu lá uma final, não sei se era no judô. Nossa, na hora que perdeu foi uma decepção, a pessoa ficou chorando, a pessoa não se conformava. Acho que foi o Brasil, não sei quem foi, eu sei que a pessoa não se conformava. Aí eu associei, eu falei, o Brasil lá, ó. Ele ganhou a medalha de bronze no vôlei feminino, né? Eles comemoraram, acho que foi contra a Turquia, eu acho. Comemoraram bastante, o cara lá ficou em segundo, porque perdeu a final no judô. Exato. Né? E isso daí também eu vi, só que aí foi o contrário, na canoagem, Isso. Como que é o nome dele lá? Isaías, né? Isso. Ele pegou a prata. Mas aí ele ficou super feliz. Ele ficou muito feliz que ele conseguiu a prata. Por quê? Não foi assim uma disputa um contra o outro. Foi uma disputa, né? Assim, contra Exato. Tem essa diferença, não é um contra o outro, né? É muito louco. É um esporte mais livre, né? É igual também atletismo. Quando chega os 3 primeiros, os 3 ficam felizes.
Exato. Porque são vários agora. Quando é um contra o outro, cara, Contra o outro é o esporte. Fica maluco. É que eu acho que essa questão de medalha tem normalmente é isso, né? Porque o bronze, ele é disputado por um cara que, assim, ou você vai ganhar o bronze ou você não vai ganhar a medalha. Então você ganhou a medalha. Alguma coisa você Agora, a prata e o ouro, não. Você tá disputando o ouro, cara. Se você não ganhou o ouro, é porque você perdeu. É exatamente isso. Então, eu acredito muito nisso. E por isso que eu perguntei que dos é pior. 10 questões, né? Provável 10 são frustrações diferentes, mas ainda assim eu acho que a mais dolorosa é a de uma questão. E eu ainda lembro que teve uma amiga na época que disse assim, ela ficou por 10 questões e eu fiquei por uma. Aí ela, não, fica de boa. Ela falou assim, não, vai ter outros concursos, a gente passa e tal. Eu falei, porra, eu tô tão mal, assim, sabe? Eu tô muito mal. E ela tá achando que tá tudo bem. Então, veja a perspectiva diferente, tipo... Mas não era a mesma situação. Ela não entendeu isso, mas não era a mesma situação. Entendeu? Faz sentido mesmo, cara. Verdade. Quer mandar aquela lá, Rogério? Vou mandar. Vitor, é o seguinte, cara. A gente tá aqui na reta final agora. Certo. Pessoal que tá em casa aí, que acompanhou a gente, tá acompanhando a gente aí nesse período todo, a gente guarda nesse finalzinho aqui, não é uma pergunta necessariamente, né? Mas a gente, agora no tete-a-tete pro pessoal de casa, a gente queria que você desse dicas. Uma dica para quem está ali agora, para quem está na batalha, para quem está passando por tudo que você passou no período de estudos ali na jornada, está naquele momento às vezes difícil, aquele momento que a pessoa está procurando uma alternativa, tá ali, às vezes não está desenvolvendo como gostaria. E aí a gente está aqui, a gente está tendo a oportunidade de falar para esse pessoal, de dar alguma dica, seja motivacional, seja relacionada à técnica, ou até mesmo para a pessoa algo que ajude ela a encontrar um norte ali, a prosperar nos estudos. O que você tem para dizer para o pessoal de casa? O que a gente pode falar para eles agora? Vou jogar a câmera para você e você vai falar Olha diretamente para lá. Tete a tete com eles. O que eu queria dizer, e o que eu queria dizer a todo mundo, é que muitas vezes a vida de concurseiro, a vida de concurso não é justa. Ela não é justa porque você vai lidar, consequentemente, com pessoas que possuem privilégios a mais do que você e pessoas que tiveram situações melhores de estudo e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que com muito esforço e dedicação e uma boa estratégia, você consegue superar essas barreiras. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas se você acreditar realmente e se esforçar, der o máximo de si, você vai conseguir realmente lograr a sua aprovação e nomeação no cargo que você quer. Eu digo isso porque eu passei por diversas dificuldades na minha vida. Eu venho de uma família muito humilde de Recife, de Pernambuco. Não estudei nos melhores colégios, eu fiz faculdade privada, eu paguei minha faculdade com dinheiro do estágio e advoguei por anos, não tive sucesso. E mesmo assim eu consegui estar aqui hoje como delegado de polícia do estado de São Paulo. Então o que mais me ajudou nesse momento é saber que o meu esforço alinhado a uma boa estratégia conseguiria me colocar no lugar que eu queria. Então, esse é o conselho que eu queria dar para todos. Seja intencional. Se você quer realmente passar no concurso público, faça tudo de si para isso. Sem esquecer, claro, do lazer e das necessidades de ter o apoio, de apoiar sua família e amigos. Mas seja intencional. Crie uma boa estratégia, lute por isso, estude com afinco e consistência e peça a Deus. Eu sou cristão e eu digo, esteja ao lado de Deus, porque você estando ao lado de Deus, meio caminho já vai estar andado. Show de bola. Agradeço, Vitor, mais uma vez aqui. Brigadão mesmo por você estar aqui com a gente. Gostoso. Você tava na correria aí, tava lá na rotina. Você veio se desculpar por ter atrasado, mas o importante é que você veio. 10 horas de aula. É importante que você veio aqui bater esse papo com a gente. É bom para quem tá em casa, viu, galera? Foi um esforço dele estar aqui com a gente, pra gente poder bater esse papo aqui para ajudar vocês aí. Então, vou pedir, aproveita, dá um like aí, compartilha esse vídeo com o pessoal, principalmente se você conhece alguém que está nessa jornada dos concursos, seja para a área policial, seja para alguma outra área, compartilha esse vídeo com eles. E se você chegou aqui agora e ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, porque tem muito conteúdo legal aqui para você. Não, Anderson? Galera. E se vocês nos acompanharam até agora vocês entrem no mais aqui embaixo, peguem o @ lá do Vitor, sigam ele, façam perguntas. Ele falou que responde para vocês. Aproveita, ele falou aqui, vocês não tem que ter vergonha de perguntar para uma pessoa que passou. Ele falou isso. Então, se ele falou isso, é a chance de você fazer perguntas. Ele já passou por dificuldades como qualquer um passou.
Se você tem uma dúvida que você acha que é muito infantil, pergunte. O que é um edital? Pergunta. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ninguém aqui é criança e ninguém vai debochar de você. Né? Então é por isso que a gente chega então agora ao final dessa entrevista. Peço para você, ó, a gente está deixando um link do e-book nosso, tá? O link do e-book nosso, gratuito, que vocês vão entrar aqui no link abaixo. Eu vou deixar. Tem também no chat. Vocês estão vendo o link no chat, mas também vocês estão vendo o link na descrição. Entrem lá e sigam a gente no Telegram, porque lá a gente envia informações inéditas antes de enviar para todos, tudo bem? E contatos, canal como passei@gmail.com, manda lá que a gente responde, se convide, ou se você quiser mandar o contato de algum servidor, manda lá que a gente faz essa ponte aí, beleza? Acho que é isso, Rogério. É isso aí. Vitor, mais uma vez, então, muito obrigado, viu? cara. Foi muito bom bater esse papo com você aqui. Espero que, de repente, você possa voltar outras vezes aí pra gente trocar essa ideia. Se Deus quiser. E indica o pessoal de lá, viu? Oi? Com certeza. Fala Tem um pro pessoal que quiser ir. Pessoal, muito gente boa. Vou Se falar eles com o quiserem pessoal aí, vir. umas pessoas aí que vão contribuir bastante. Queria agradecer a oportunidade ao Anderson, ao Rogério. Claro. E Rogério e Anderson. Eu queria agradecer muito. Foi muito legal o trabalho de vocês que vocês têm feito aqui. Eu acho que tem ajudado muita gente. Eu tenho escutado falar muito bem do podcast de vocês. Eu acho que é isso que precisa, né? Porque a gente tem podcast de tanta área, mas quando se trata do direito a gente tem pouco, né? Tem um pouco de divulgação e tudo mais. Então o podcast aproxima as pessoas dos estudos, aproxima as pessoas de técnicas, de tudo mais. Então aconselho a todo mundo o podcast de vocês. E foi uma grande honra estar aqui. Muito obrigado. Valeu, obrigado. A gente agradece. Galera, então a gente encerra esse episódio por aqui. Obrigado você que ficou com a gente aqui até agora. Se quiser ouvir a gente no Spotify, a gente está lá em áudio para você baixar e ouvir aí no ônibus, no trem, no metrô, onde você estiver, para você se preparar. Indica pra galera, vamos aumentar essa comunidade nossa, vamos fortalecer essa comunidade. A gente tá aqui, eu, Anderson, Michael, sempre trazendo convidados aqui pra gente poder bater esse papo, pra ajudar você. Então, dá essa moral pra gente também. Acho que a gente merece, né? Dá uma moralzinha pra gente. Vamos espalhar aí, vamos aumentar essa comunidade nossa, beleza? Então, valeu, obrigado. Valeu, galera. Até mais. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Obrigado. Foi muito bom, muito bom. A gente consegue tirar uma foto, não, né, da gente? Claro.